Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre como você deve investir os recursos da sua reserva de emergência, tá? Antes de começar esse vídeo, vai lá, se inscreve no meu canal, deixa aquela curtida e clica na notificação para você saber quando tem conteúdo novo. Então, taxa Selic caiu para 2,25% ao ano, a menor taxa da história. Então, eu vou te falar aqui de um jeito prático a melhor forma de você saber onde investir a sua reserva de emergência. Então, eu criei para você uma planilha especial, o link está aqui na descrição do vídeo. A gente vai comparar, basicamente 3 tipos aí de investimentos em juros pós-fixados, ou seja, que rende CDI. Então, a gente está falando do Tesouro Selic, a gente está falando dos fundos DI ou fundos atrelados a títulos da Selic e também os CDBs, Certificado de Depósito Bancário, ou LCI, Letra de Crédito Imobiliário, ou LCA, Letra de Crédito Agrário. Tá? Então, como diria aí o cantor Roberto Carlos, daqui para frente tudo será diferente. Tá? Então, pessoal, acabou a cultura do CDI. O CDI morreu, a gente está falando aí, o Tesouro Selic, por exemplo, você pega a Selic 2,25, tira 0,25 de taxa de custódia, sobra 2%. Tira 15% de imposto de renda, sobra 1,7%, menor que a inflação projetada aí, que está em 2%. Então, enfim, CDI não rende nada. Então, assim, na minha cabeça, reserva de emergência é aquele dinheiro para você pagar conta, Seria quase como se fosse aí o dinheiro guardado no colchão. Então, você vai precisar ter baixo risco e liquidez imediata, ou chamado D0, que a gente fala, Você resgatou, o dinheiro está na conta. Para isso que serve a reserva de emergência, e aí o número mágico é de 3 a 6 meses de salário, Pode ser aí o seu chamado seguro-desemprego, ou você ter de 3 a 6 meses de custos de despesas totais que você tem. Então, essa é a conta, esse número varia para cada pessoa. Tem gente que é mais conservadora, quer ter 1 ano, tem gente que quer ter um número redondo na cabeça, de repente aí 50 mil reais. Então, do jeito que eu vejo, eu considero apenas 3 alternativas aí principais para você investir. Então, você pode fazer Tesouro Selic, lá no Tesouro Direto, É bem fácil, só que tem uma desvantagem grande, que é D+1, Então não é tão bom quanto, por exemplo, os fundos DI ou fundo atrelado à Selic, Eu vou dar 2 exemplos aqui. Tem um fundo do BTG Pactual, que tem 0 taxa de administração, e tem um fundo da XP, o XP Trend, renda fixa simples, que tem 0,2% de taxa de administração. Outra alternativa agora que ficou atrativa novamente é o CDB de banco, E aí aqui, eu como já fui tesoureiro de empresa, eu lembro, na época, o caixa da Klabin a gente não colocava em banco pequeno, Mesmo que esse banco pequeno pagasse uma taxa melhor. Então, o risco de crédito é muito grande. Então, aqui, considero apenas Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, os 2 bancos públicos, Itaú, Bradesco e Santander. Então, o CDB ou LCI e LCA de bancos grandes, eu acho que tem um nível de risco muito parecido com o risco soberano, o risco do governo. Porque se o Itaú, o Banco do Brasil, estão mal das pernas, na boa, o Brasil já foi. Pessoal, então essa planilha que eu disponibilizei aqui para vocês, você consegue ver aí basicamente 4 tipos, vamos chamar assim, de aplicação. Então, você vai ter os fundos DI ou fundos Selic, você vai ter o CDB de banco, e vai ter o Tesouro Selic. Então, esses 3 têm imposto de renda, é aquela tabela progressiva, que começa com 22,5% de alíquota de imposto, aplicações até 6 meses, vai caindo 2,5%, até chegar a 15% de alíquota se você deixar investido por mais de 2 anos. E a aplicação, LCI e LCA, letra de crédito imobiliário, letra de crédito agrário, que tem isenção de imposto de renda, mas esses investimentos têm uma carência de 90 dias. Tá? Então, na minha opinião, esses títulos todos têm aí um risco bastante baixo, E mesmo nos bancos,
tem o risco, né, tem uma proteção, tem uma garantia do Fundo Garantidor de Crédito, né, que é o FGC, né, que garante R$250 mil por CPF, por instituição, e um total aí de R$1 milhão, né, por CPF. É claro que, né, no cenário que o Itaú precise do FGC, o Brasil virou um caos, né? Então, como reserva de emergência precisa ter liquidez, mesmo que tenha o FGC, pode demorar. E aí é muito importante a gente olhar, né, para saber qual aplicação, onde é melhor você investir, você precisa saber quais são as taxas, né? E aí a gente está falando de um mundo que ainda é referenciado ao CDI, né? Qual o percentual do CDI você vai ganhar e quais são as taxas de administração dos fundos DI ou dos fundos, né? O Tesouro Direto tem uma taxa fixa, né, de custódia de 0,25 por ano, né? Como eu falei aqui, o BTG tem um fundo com taxa zero e a XP tem um fundo com taxa 0,2%. Eu, por exemplo, tenho conta no Banco do Brasil, estava investido lá num fundo DI que tinha taxa de 0,5% ao ano, né? Então dava uma rentabilidade péssima. Você pode olhar, né, todas as rentabilidades nessa planilha, que o link está aqui na descrição do vídeo, né? Então, quais são as premissas aqui que eu considerei, então? Taxa Selic 2,25, né, que é a taxa por enquanto. O Copom deixou a porta aberta, talvez possa cair para 2, mas por enquanto é 2,25. O imposto de renda de 15%, né, depois de 2 anos, e a inflação, né, de 2%. Tá? Então, eu vou ensinar aqui para você, então, como que você compara as rentabilidades, né? Então, depois que você baixou a planilha, entendeu que não é para colocar em crédito privado, que não é para colocar em CDB de banco pequeno, então você vai lá no seu banco, né, e vai pedir a cotação. Então, você vai falar para ele o montante, e aí ele vai te dar o percentual do CDI para o CDB, o percentual do CDI para a LCI ou LCA com liquidez, né? Ela tem uma carência de 90 dias, mas ela tem liquidez, e você vai ver qual é o fundo, né, que você pode investir, qual é a taxa de administração, né? Então você coloca essas 3 variáveis ali na planilha, né, e ele te dá qual é a melhor remuneração. Então eu vou dar um exemplo prático aqui que eu fiz esses dias, né? Então eu tinha lá, como eu falei, um fundo DI do Banco do Brasil. Um abraço lá para o meu gerente de Florianópolis, que me passou as taxas. Então, eu tinha um fundo DI que me cobrava 0,5% de taxa de administração, dava um rendimento muito ruim. Então, eu fiz uma cotação para R$50 mil. A resposta foi a seguinte: para o CDB com liquidez imediata, o Banco do Brasil me pagava 94% do CDI, e para a LCA, que tem isenção de imposto de renda, mas tem carência de 90 dias, ele me pagava 90% do CDI. Bom, pessoal, então agora que você já pegou a cotação lá com o seu banco, né? Então o CDB, nesse exemplo que eu dei, paga 94% do CDI. A LCA paga 90% do CDI líquido de imposto de renda. E você sabe qual é a taxa do seu fundo DI, né? E você sabe qual que é a taxa de custódia do Tesouro Direto, que é 0,25. Aqui na tabela, então, você coloca, né, no que está marcado em amarelo, quais são os inputs, e aí qual que é o resultado que eu obtive. Então, o Tesouro Selic, ele me paga 89% do CDI, né, se eu desconto a taxa, tá? O CDB do banco está pagando 94% do CDI, e a LCA, ela paga 106% bruto de imposto de renda, porque o líquido dela é 90%. Então, como que eu cheguei nessa conta dos 106%? Dividi o 90%, que é a taxa que me foi dada, dividi pelo 106%. Né? Então, o ideal, claro, seria, né, você colocar tudo na maior rentabilidade. Só que a LCA, se você colocar todo o dinheiro hoje na LCA, você não vai ter liquidez. Né? Então, como você precisa ter liquidez, né? Então, nesse exemplo de 50 mil, o que eu decidi? Então, coloquei 20 mil reais no CDB, a 94% do CDI, bem melhor que os 89% do Tesouro Selic. E o Tesouro Selic ainda é D mais 1, né? Você pede o resgate num dia, o dinheiro vem no outro, e às vezes o Tesouro suspende a negociação. Então, entre o CDB do Banco Grande e o Tesouro Selic, prefiro o CDB do Banco Grande, ainda mais se a taxa for mais alta, como é nesse caso.
Então, dos 50 mil que eu decidi investir, coloquei então 20 mil no CDB com liquidez imediata, com vencimento superior a 2 anos, porque senão você não vai pagar o menor imposto de renda possível, que é de 15%, e os outros 30 mil reais coloquei na LCA, que vai me dar 90% do CDI limpo de R, ou, para comparar com o CDB, 106. Só que aí, claro, né, tem uma carência de 90 dias, né? Então, é importante você sempre ter liquidez de zero. Então, é isso, pessoal. A reserva de emergência tem que ter liquidez e tem que ter baixo risco. Acho que isso é o importante. Então, para fazer um sumário aqui das principais recomendações que eu falei, eu evitaria, a princípio, colocar reserva de emergência no Tesouro Selic, porque o prazo de resgate é D+1, né? E às vezes as negociações são suspensas no Tesouro. Eu recomendo também que você tenha alguma reserva no banco que você paga as suas contas, como, por exemplo, cartão de crédito ou boletos. Às vezes você esqueceu de cobrir a conta, teve uma conta que você não previa, daí você evita da sua conta ficar negativa, você pagar aquele alto juro do cheque especial. E aí você não precisa ficar fazendo TED, né? Transferir a conta. Por exemplo, se está lá numa corretora ou está no Tesouro Direto, você precisa fazer uma TED, transferir o dinheiro para a sua conta onde você paga a conta. Então, se o dinheiro estiver lá no banco, que você paga a conta, melhor. Outra recomendação é sempre ter 3 meses, pelo menos, das despesas no D0. Então, né, não coloque, então, na LCA que tem carência. É claro que depois que acabar a carência, daí no exemplo que eu dei, você pode trocar, né? Então, depois que passou a carência dos 30 dias, você pode trocar uma aplicação pela outra. Atualmente, na minha opinião, os 2 melhores fundos DI Selic são o do BTG Pactual Digital Tesouro Selic, tem 0 taxa de administração, e lá na XP, o XP Trend pós-fixado FIRF Simples, que tem uma taxa de administração de 0,2%. Se você é aquele cara ou aquela mulher, né, aquela pessoa que fica resgatando e aplicando todos os meses, todos os dias, é melhor você deixar os recursos num fundo, né, porque o fundo tem uma aplicação mínima baixa, né, de R$500, e aí você pode ficar aplicando e resgatando. É mais fácil do que ficar fazendo vários CDBs, mais difícil de controlar, né? Então, se você fica ali aplicando e resgatando, coloca no fundo DI, sempre, eu lembro, pessoal, vamos colocar em fundo com baixa taxa de administração, né? Tem banco aí cobrando 3%, 5%, então é um roubo, né, na minha opinião, e aí eu acho que os bancos agora estão sim reduzindo as taxas. É claro que tudo depende do montante que você vai investir, né? Então os bancos aqui, por exemplo, né, o Banco do Brasil, que eu consegui consultar aqui porque eu tenho conta, taxa mais baixa, 0,3%, só que aí você tem que ter R$200 mil, né? Talvez não seja o seu caso. E aí, para valores menores, as taxas de administração são mais altas. Por isso que eu acho que talvez seja vantagem o CDB em relação ao fundo, dependendo da taxa de administração. E na Caixa Econômica Federal, as taxas variam de administração de 0,15% até 1,5%. No Itaú também tem um fundo lá, o Privilege, né? O próprio nome diz, então são só os ricos. Eu acho que aí precisa ter, se não me engano, entre 700 ou R$1 milhão, né? Então, enfim, os bancos parece que não se ligaram aí para você, pessoa física, que quer investir o seu dinheiro. Então, essa planilha vai te ajudar bastante, tá? Você pode baixar essa planilha no link aqui da descrição do vídeo. A conclusão é, né, reserva de emergência precisa ter liquidez, é dinheiro na conta, né? Então, o risco precisa ser baixo e os fundos precisam ter baixa taxa de administração. Na minha opinião, os bancos grandes têm baixo risco, tá? Praticamente aí Itaú, Bradesco e Banco do Brasil é quase como se o Banco do Brasil, então, é quase como se fosse o risco do governo. Pessoal, vamos fugir de fundo de crédito privado, tá? Eu acho que crédito privado tem um perfil de risco que não combina com reserva de emergência. Tem um risco maior, tem um prazo também, e aí a gente está vendo aí alguns fundos de crédito privado esse ano até com rendimento negativo. E eu também tomaria muito cuidado aí com os CDBs, por exemplo, de bancos menores, né? Então, eu recebi muitas perguntas, né? Então, aquele banco menor, ele te paga uma taxa mais alta, mas é porque o risco de crédito dele é maior. Então, aí você pode me dizer, pô, Eduardo, mas tem o FGC.
Tem, mas aí se um banco pequeno entrar em dificuldade e precisar da ajuda do FGC, o seu recurso não vai estar disponível no momento que você precisa, né? Então é aquele cacau, aquela garrucha, como a gente diz lá no interior, é aquele dinheiro no roupão que você precisa ter para pagar suas contas. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado aí como você investir a sua reserva de emergência. Se você gostou desse vídeo, compartilha, manda para aquele seu amigo e mande sugestões de temas aqui, assuntos para eu falar no canal. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.